pessoal, na aula de hoje nós vamos ver o conteúdo de ângulos e transformações geométricas. Bom, nós aqui no conteúdo de ângulos podemos primeiro determinar o que são ângulos na verdade. Bom, aqui eu botei uma breve definição dizendo que os ângulos são a união de duas semirretas de mesma origem, com uma das regiões determinadas por elas. Os ângulos são medidos em graus, em grau. Então, o que é um ângulo? Bom, um ângulo nada mais é do que a união de duas semirretas, ou seja, duas retas que têm início, mas não têm fim, e é a união dessas duas semirretas com uma das regiões determinadas por elas. Elas determinam essa região de dentro aqui, ou determinam essa região de fora. Então, nós temos dois ângulos determinados por duas semirretas. Só que, quando nós trabalhamos, nós geralmente marcamos, como eu marquei aqui, se eu quero trabalhar o ângulo de dentro ou o ângulo de fora. Esses ângulos são medidos em graus. Nós podemos dizer aqui que esse ângulo vale 60 graus e esse aqui vale 300 graus, por exemplo. Então, todos os ângulos são medidos em graus, tá bom? Agora, quanto à classificação dos ângulos, nós podemos classificá-los assim, basicamente, nesses quatro termos que nós temos aqui no quadro. Bom, primeiro nós temos os ângulos agudos, são aqueles menores que 90 graus. Nesse caso, qualquer valor menor que 90 graus, é claro que nós temos aqui que trabalhar com ângulos apenas de valores positivos, nós não temos ângulos com valores negativos, então os ângulos agudos são aqueles ângulos menores que 90 graus. Nós podemos colocar aqui ainda os ângulos nulos, que são aqueles que são iguais a 0 graus. Então, o ângulo nulo, nós podemos dizer que é o que tem valor igual a 0 graus. Bom, ângulo nulo 0 graus, ângulos agudos são menores que 90 graus, ângulos retos são iguais a 90 graus, exatamente 90 graus. Logo em seguida, nós temos os ângulos obtusos, que são maiores que 90 graus e são menores que 180 graus. Então nós temos aqui os ângulos obtusos, que são maiores que 90 e menores que 180 graus. E por fim, nós temos aqui os ângulos rasos, que medem exatamente 180 graus. Então, se vocês olharem aqui no nosso quadro, nós percebemos que existe uma sequência crescente entre os valores dos ângulos colocados aqui no quadro. Por isso, eu coloquei os nomes dessa forma, que você pode compreender, você pode memorizar, você pode lembrar dos nomes e mais facilmente você vai conseguir lembrar quais são os seus valores. Então, nós temos os ângulos agudos, que são menores que 90, depois os ângulos retos, que valem 90 graus, depois os ângulos obtusos, que são maiores que 90 e menores que 180, e depois os ângulos rasos, que medem exatamente 180 graus. Tratando agora sobre as transformações geométricas, nós temos basicamente três tipos de transformações geométricas. Nós temos aqui a primeira, que seria a reflexão por uma reta, ou seja, nós temos aqui uma reta no meio, que está representada por aquela linha vermelha, e nós temos a reflexão, como se fosse um reflexo. Nós iremos imaginar que aquela linha vermelha seria como se fosse um espelho, um vidro. E a figura que está na esquerda refletiu-se na figura da direita. Ou seja, nós percebemos ali que a posição das cores foi alterada porque uma é o reflexo da outra. Então elas estão meio que espelhadas, vamos dizer assim, né? Nós temos ali também a translação, o segundo movimento é o movimento da translação, que é o movimento de simplesmente você mover aquela figura para alguma outra direção sem que ela mude a sua posição, sem que ela tenha uma rotação, sem que ela tenha uma reflexão. Ela simplesmente anda de um lado para o outro, para cima ou para baixo, mas permanece com o mesmo formato, com a mesma posição, com as mesmas cores nos mesmos lugares. E por fim nós temos o movimento de rotação. Como nós estamos enxergando ali, nós temos um ponto central em que a figura roda em volta dele, como se a figura estivesse correndo em cima de um círculo. Então, nesse sentido, nós percebemos ali, olha, que a figura sofre uma rotação, que está indicada pela seta vermelha, que ela dá
uma volta como se fosse um passeio em cima de um trilho circular. Então a figura começa a girar e a parte cinza que estava para cima, por conta da volta, começou a girar e ficou para baixo. E acontece o oposto com a parte azul da figura. Então nós temos aqui os 3 tipos de transformações geométricas e essas 3 transformações são bastante trabalhadas aí no ciclo básico, né, na escola. Então é importante aqui que a gente tenha uma visão mais precisa do que são as transformações geométricas a partir dessas 3 figuras. Bom, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.